Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 4. Vamos ao item 15 do nosso material didático. Catolicismo e paganismo. Bom, então estamos estudando, para contextualizar, próximo do ano 1200 da era cristã. Esse aqui é o fim do século XII, ok? O século XII termina no ano 1200, o século XII iniciou no ano 1101 e vai até o ano 1200. Bom, nós vimos aí no último século muitas mudanças, entre elas a mudança da autoridade do Papa, que começou com o Papa Gregório VII, lá no ano 1073 da era cristã, né? Ou seja, mais de 100 anos. O poder do Papa cresceu, agora ele consegue controlar os bispos e arcebispos, são todos eleitos dentro da Igreja Católica, o rei e o imperador não estão tendo mais esse acesso. Alguns ainda vão conseguir fazer, mas vai ter guerra com o Papa, guerra mesmo, o exército do Papa contra o exército dos reis. Então, nesse período, o que se destaca é o paganismo, por isso eu coloquei esse tópico, catolicismo e paganismo. Próximo do ano 1200 da era cristã, os católicos estavam em plena união com o paganismo bárbaro, harmonia que ocorria há cerca de 700 anos, como um método missionário de Patrício, unindo o catolicismo ao paganismo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. É aquele método que nós conhecemos aqui na história do Brasil, onde os católicos se misturavam, né, com a doutrina dos africanos, a doutrina espírita, para gerar esse catolicismo no Brasil hoje, que praticamente todo espírita diz que é católico. E eu mesmo conheci diversos católicos espíritas, católico que acreditava também em reencarnação. Então hoje eles continuam, né, vamos dizer, totalmente integrados. O comentário prossegue. Neste período se desenvolveu no catolicismo a festa de São João. A festa de São João é para substituir festas pagãs. Este período mostrou um grande crescimento da igreja anabatista, que os católicos e os historiadores chamavam de hereges. Tá bom? Eu coloquei aí uma citação de um livro chamado Comunalismo. É um livro que ele retrata a vida que os camponeses viviam fora das cidades. Isso desde o ano 1000 ele vai contando essas histórias. Então ele fala que esses grupos que os católicos chamavam de hereges, esses grupos existiam por toda a Europa escondidos. E a Igreja Católica vai perseguindo e matando. Então, esse livro de autoria de Kenneth Rexroth, ele diz: os movimentos heréticos pululavam por toda parte por volta do final do século XII, né? Ou seja, no ano 1200. Tá bom? Então isso aqui é importante, eu espero que um dia os historiadores eles mudem esse critério. Por que a Igreja Católica chamava de herege e os historiadores têm que chamar de herege também? Por exemplo, esse aqui é um historiador comunista, ateu, mas ele chama essas igrejas de hereges também. Tá bom? Então ele diz os movimentos heréticos, enquanto ele seria melhor dizer os movimentos que a Igreja Católica considerava heréticos pululavam por toda parte por volta do final do século XII. Tá bom? Então isso daí, acho que com o crescimento hoje da educação, você ter a todo momento documentos disponíveis daquela época, vídeos sendo gravados, que alguém mude esse conceito. Você tem que chamar, tudo bem, chama uma de Igreja Católica Apostólica Romana, esses outros não podiam nem se registrar, eles gostavam de se identificar como a Igreja dos Peregrinos.
porque eles ficavam peregrinando pela Europa. Aquele livro O Peregrino, ele foi escrito por um anabatista. Nós vamos estudar a história dele, né, mais à frente, ok? Então eles gostavam de se identificar como os peregrinos. Mas a história então deveria pelo menos chamá-los de anabatistas. Ou então esses aqui que a Igreja Católica chamou de valdenses, chamasse então simplesmente de valdenses. Ou de anabatista, que ficava um termo genérico, né, para incluir vários grupos. Porque, como esse historiador disse, haviam muitos pela Europa. Não tem como você contar. A quantidade nós sabemos, nós vamos verificar agora mais à frente, até pelo tamanho do exército que a Igreja Católica mandava. Se você vai perseguir uma igreja que não pegava em armas para se defender, eles só fugiam, por que mandar um exército tão grande? E por que a perseguição dura 300 anos antes da reforma? E depois prossegue, né? Mas até a reforma aqui nós estamos cerca de 300 anos antes da reforma protestante. E esses cristãos que estão vivendo isolados, eles merecem ser chamados de anabatistas e não de hereges. Aqui eu tenho que reproduzir o que os historiadores falam, até para alertar vocês sobre isso, né? Bom,